amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Crítica e Humorada. Estamos hoje com a nossa primeira videoaula para levar aos amigos do YouTube. E nós temos como tema de hoje a Mesopotâmia. Uma curiosidade, você sabe quais foram os primeiros homens a darem a roda ao mundo? Ficou curioso? Aguarde um minuto, daqui a pouco eu te explico. A Mesopotâmia é uma região que fica situada entre dois rios, Tigre e Eufrates. Daí então, esse termo, Mesopotâmia, tem como significado terra entre rios. Está localizado na Península Arábica e é uma região de clima quente quase que todo o ano. E é formado por montanhas e também por desertos. Na região da antiga Mesopotâmia, nós podemos encontrar as primeiras civilizações humanas. E a gente vai entender, a partir da Mesopotâmia, como surgiram os primeiros povos vivendo às margens de rios importantes no chamado Crescente Fértil. Diversos povos que se formaram às margens de rios importantes como a Mesopotâmia, também o Egito, entre outros povos do mundo antigo. Bom, na região da Mesopotâmia, a economia é uma economia que se desenvolveu a princípio a partir da agricultura. E isso se explica justamente por conta da presença dos rios, onde os homens eles aprenderam a cultivar o solo e criar condições favoráveis para desenvolver a agricultura na região sul da Mesopotâmia. Mais tarde, com o crescimento e o povoamento da Mesopotâmia, surgiram então outras formas de sobrevivência para os povos daquela região. Acontece então de se desenvolver a pecuária, o comércio e até saques como forma de sobrevivência daqueles povos. A sociedade mesopotâmica era uma sociedade dividida basicamente em duas classes. Aquela que era formada pelos homens livres e a que era formada pelos escravos. Havia então uma estratificação social em que a realeza ou a família real, mais os nobres, que eram sacerdotes, escribas, estes faziam parte da classe que dominava. E havia então aquela classe que era dominada, aqueles que eram responsáveis pelos trabalhos diversos, como artesãos e ainda camponeses, escravos, que era a classe daqueles que dificultavam a sobrevivência por conta do seu trabalho. Uma coisa interessante é que a gente não pode entender escravos como a visão que a gente tem de escravidão no Brasil. Porque escravos na antiguidade se davam por formas diversas. Poderia ser prisioneiros de guerra, poderia ser um escravo de dívida ou um escravo também por herança. Então a gente logo percebe, nota uma sociedade desigual mesmo em dias bastante distantes dos nossos. Homens que viveram milhares de anos antes de Cristo, mas que já existia essa visão de se dominar, quando as civilizações elas vão se formando e vendo então a necessidade de se escolher alguém que possa dominar sobre eles. Quanto a isso, a gente parte então para um ponto importante que é a política. Na Mesopotâmia, a monarquia ela passou a ser a principal forma de governo para os povos da Mesopotâmia. E quando eu falo para os povos, é porque havia povos diversos, na verdade, dentro da Mesopotâmia. A política era uma monarquia teocrática déspota. O que aqui significa? Se a gente usar duas palavrinhas gregas, a gente vai entender grande parte daquilo que era o significado da política para a Mesopotâmia. Existe uma palavra chamada kratos, quem, arche, quantos. Então todas as palavras que a gente percebe dentro da política terminada em kratos ou cracia é quem governa. As palavras terminadas em arquia, que vem de arche, quantos governam? Vamos lá? Monarquia. Monarquia, mono, um.
arquia, quantos governam. Então, monarquia, um que governa. Era uma monarquia, então um que governava. E essa monarquia ela é teocrática, ou seja, é uma monarquia em que Deus ele está no poder. Então, crática, de cracia, de kratos, né? Vem então quem governa. Quem é que governa a teocracia? Teo, Deus. E por fim, é uma monarquia déspota. Existem pelo menos 3 características importantes para que entendamos o que é um poder déspota. Primeiro, que é um poder perseguidor. Segundo, usa-se da violência para poder dominar. E terceiro, o camarada que está no poder, ele é divinizado. Então ele se torna um Deus. Então quando você entender, dentro da política dos povos antigos, que havia uma monarquia déspota, que é uma monarquia teocrática, é porque aquele cara que está no poder, ele é considerado um Deus. E quem vai questionar o Deus? Alguns líderes foram importantes na Mesopotâmia. Entre eles a gente pode citar, por exemplo, Sargão I, que foi aquele que unificou o Império Acadiano. Há também uma figura bastante importante de um cara chamado Hammurabi, que criou leis diversas para governar o povo. Uma bem conhecida, nossa, que a gente ouviu falar tanto, é a lei de Italião. Aquilo que se diz olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está lembrado desse ditado? Pois é, isso era uma forma de mostrar a igualdade que deveria existir dentro da região dominada, a região da Babilônia, onde Hammurabi ele foi um grande governante. Havia também um outro chamado Senaqueribe, e esse cara ele era bastante cruel. Ele fez diversas conquistas no mundo antigo e era violento. Então era uma prática entre os povos assírios, os povos mesopotâmicos, de se usar da violência, da crueldade. E por fim, há ainda um outro líder chamado Nabucodonosor, que foi um dos maiores líderes do mundo antigo, bastante hábil em administração. Algumas cidades foram importantes para a construção dos povos da Mesopotâmia antiga. Cidades como Ur, Uruk, Lagash, Nínive. Quem nunca ouviu falar de Nínive? É só lembrar do profeta Jonas, né? Aquele profeta fujão, que um dia deveria ir a Nínive e levar uma mensagem ao povo daquela cidade. Mas Nínive, Jonas sabendo da crueldade de Nínive, o que é que ele faz? Pega um barco e vai para outro lugar. Final da história, a gente sabe que Jonas ele é lançado ao mar, mas depois ele retorna e vai cumprir a sua missão, né, de pregar em Nínive. Pois é, isso se explica por conta da crueldade e da violência que o povo daquela região era bastante afamado. A religião que eles desenvolveram, uma religião politeísta. Alguém que diz que a Mesopotâmia tinha pelo menos um deus para cada dia do ano. Então eram mais de 300 divindades cultuadas pelos povos da Mesopotâmia. E dessas muitas divindades, Shamash, né, é o mais importante deus do mundo mesopotâmio, que é o Sol, o Deus Sol. E a gente vai entender que a partir da religião vai se desenvolver uma cultura importante na Mesopotâmia, que essa cultura se dá justamente pelo estudo dos astros. Então muitas coisas que foram criadas na Mesopotâmia surgiram justamente da questão religiosa. E aí eu vou então trazer para vocês agora elementos importantes, significativos, que os mesopotâmios deixaram como legado cultural para os nossos dias. Primeiro, a matemática. Os caras conheciam de álgebra e geometria. Isso era aplicado no cotidiano dos povos. E eles começaram a ter uma visão bastante interessante dessa ciência matemática. Outro ponto, a astronomia. Um cara chamado Jó, que viveu no segundo milênio antes de Cristo, em um lugar chamado Uz, onde era banhado pelos rios Tigre e Eufrates, Jó ele faz uma declaração falando de
da Ursa Maior, do Órion, dos 7 estrelos, falando daquele que convoca o Sol, ou seja, Jó ele já entendia de estrelas e constelações 2000 anos antes de Cristo. Então os caras desenvolveram a astronomia. E a astronomia surge justamente nessa ideia de poder conhecer as divindades, que são os astros que eram cultuados pelos povos da Mesopotâmia. Desenvolveram ainda a arquitetura, criaram os zigurates, que são prédios altos, templos religiosos, onde eram feitos sacrifícios, mas havia também uma série de situações que estão ligadas, à arquitetura. Eles desenvolveram também um modelo de irrigação, para a agricultura, criaram canais, açudes, e os caras foram arretados na arquitetura. Na escultura eles representavam as divindades que eles cultuavam, mas também estava representando o cotidiano da vida das pessoas em diversas regiões da Mesopotâmia. Outro legado importante é a lei de Italião, também chamada de Código de Hammurabi, a escrita cuneiforme, que esse termo existe formando então duas palavrinhas, cuneiforme, ou forma de cunha. Então eles usavam um objeto pontiagudo e que esse objeto, eles faziam sinais, eles faziam símbolos na argila, e depois que esses sinais eram produzidos na argila, eles colocavam para secar e ali ficava registrado aquilo que se queria levar aos povos durante tempos. Não havia para eles naquele momento o papel, era a forma que eles encontravam de poder registrar as suas ideias. E por fim, a roda. Lembra que eu falei lá no início? Quais foram os primeiros homens a darem a roda ao mundo? Pois é, foram os sumérios. Os sumérios foram um dos primeiros povos a chegarem na região onde se instalou essa grande civilização. Em uma região no sul da Mesopotâmia, ali os sumérios chegam e eles começam a trabalhar a agricultura. Tem uma coisa interessante: quando os homens viviam em bando, fazendo caça, coletas e tudo mais, chega um momento em que ele descobre a agricultura. Então a presença desses rios vai ser bastante significativo para que a região possa se desenvolver. E o animal que era trabalhado na lavoura, agora vai facilitar até o trabalho do animal, a partir da roda. A roda vai ser o invento mais importante do mundo antigo. E quando se fala em ser o mais importante, é pelo que ele produziu, pelos resultados que foram dados ao longo do tempo. Então a roda ajudou a desenvolver a agricultura, ajudou a modernizar as cidades, criando estradas, ajudou no transporte, enfim, a roda foi um marco bastante importante e significativo para o crescimento das civilizações modernas. É isso aí, amigo. Então são esses legados em que os povos antigos da Mesopotâmia deixaram para os nossos dias. Nós vamos aí deixar um videozinho, para que você possa revisar pontos importantes desta aula. Mas uma coisa, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos, deixe o seu like, se você gostou, porque isso é importante, para que a gente entenda esse feedback. E também ajude a compartilhar o vídeo, porque aí vai ajudar a divulgar o canal, ok? Então, que a gente possa cada dia aprender com os povos antigos, porque nós somos resultado daquilo que um dia os nossos antepassados eles viveram. Nabucodonosor foi o maior imperador caldeu, Sargão I unificou o Império Acadiano, Hammurabi foi um hábil administrador e Senaqueribe um rei cruel e sanguinário. A religião influenciou a escultura, a arquitetura e outras artes também. A escrita cuneiforme ela foi produzida a partir de uma cunha, uma ferramenta com fenda, por isso o nome cuneiforme.
As grandes invenções da antiguidade contribuíram com o tempo para que, aperfeiçoadas, pudessem transformar o mundo para a modernidade. Jó, ele já estudava sobre a astronomia e foi uma grande ciência desenvolvida pelos povos da Mesopotâmia. A grande invenção do mundo antigo, especificamente dos sumérios, foi a roda, que ajudou a desenvolver as cidades, modernizar o comércio e trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas.